Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal Fofuras de Crochê. Para quem não me conhece, aqui é a Leia do canal Fofuras de Crochê. Hoje trago para vocês esse modelinho Kids, né, de bolsa, que é super simples e fácil de fazer. Ela pode ser utilizada como bolsinha de mão, ou bolsa de ombro, ou também uma bolsa transversal. Aí é só vocês fazerem as adaptações na alça. Para fazer uma bolsinha como essa, nós vamos utilizar o fiozinho trapilho, né? Esse daqui tem 160 gramas, ele é de 25 milímetros de espessura, só que eu vou usar essa cor aqui, que é esse roxinho, e um pouquinho de outra cor, caso queira, só para fazer essa mesclagenzinha aqui na alça, é opcional também. Uma agulha de 6 milímetros, cola de silicone e um apliquezinho, né? No caso aqui vou usar essa zebrinha para colocar nessa roxinha. Isso também é opcional, se vocês não quiserem, não tem necessidade. Essa aqui, por exemplo, eu coloquei a raposinha, ficou bem fofa. E é isso, pessoal, vocês podem fazer aplique também do próprio crochê, fazer um outro desenho, um coração, alguma outra coisa e fazer o aplique do próprio crochê também na bolsa. Antes de dar início aqui à nossa peça, eu quero falar para vocês do meu curso de crochê para bebês. Vou deixar o link do meu curso aqui na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Para fazer aqui a nossa bolsa Kids, vamos fazer, então, 14 correntinhas. Vou fazer uma laçadinha aqui na minha agulha, ó. Venho aqui, passo, ponho minha agulha, faço uma letrinha E, boto a agulha por dentro, puxando, ó, e fazendo um nozinho. A partir daqui, eu vou contar 14 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Fiz aqui, então, 14 correntinhas, agora eu vou virar o meu trabalho, ó. Ó, venho aqui na segunda, passo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. A gente vai trabalhar aqui, ó, fazendo pontos baixos até o final lá, até no início aqui. Vou voltar fazendo pontinhos baixos até chegar lá. Ao total aqui, vamos ficar com 13, já que nós tínhamos 14, viramos pulando uma, né? Então, ficamos aqui com 13, vamos ficar aqui com 13 pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, né? Ao total aqui, tô com 13 pontos baixos. Aqui no final, onde eu estou, eu vou colocar aqui mais 2 pontos baixos dentro desse aqui. Repare que eu tenho aqui, ó, já tem um, né? Que tá no último, esse é o 13. Então, vou lá dentro, eu vou botar mais um. Vou novamente e coloco mais um. Isso daqui, para quem é iniciante não está entendendo, eu estou fazendo aqui a curva pra gente virar e ir pro outro lado. A gente veio, né? O que nós fizemos? As 14 correntinhas, virei, pulei uma aqui fazendo pontos baixos, 13 pontos baixos. Quando eu cheguei aqui na última, coloquei mais 2 pontos junto com aquele que já estava. Então, aqui a gente fica com 1, 2 e 3 no mesmo espaço. Venho aqui na lateral e vou repetir aqueles outros pontos que tem do lado de cá. Já posso ir arrematando esse fiozinho, ó. Volto fazendo aqui, ó, um pontinho baixo no mesmo lugar do ponto da carreira anterior, né? Do outro lado, ó, repare que eu fiz aqui a curva. E agora, eu tô fazendo, ó, peraí, deixa eu só aproximar aqui. Fiz aqui, né, os 3 pontos na ponta, e agora eu vou fazer um em cada. Repare que tinha um do lado de cá, eu botei outro aqui. Tinha um do lado de cá, botei outro aqui. Então, a gente vai fazendo, ó, um pontinho do outro lado, junto no mesmo lugar do ponto que já foi feito na carreira anterior. Ó, vai ficando desse jeitinho. Vem aqui, ó. Pronto, chegamos aqui no final. No final, aqui é onde a gente fez aquele primeiro ponto baixo, pulando essa correntinha daqui, ó. A gente pulou esse pontinho e fizemos o primeiro aqui. Então, aqui nesse mesmo lugar, eu vou botar mais 2, ó. Boto mais um, depois boto outro. Que é pra gente ficar igual a ponta de cá. Se a gente teve 3 na ponta de cá, a gente tem que ter 3 aqui também. Então, aqui tem 1, 2 e 3 com esse aqui, ó, que é o primeiro. Então, ó, 1, 2 e o terceiro, que é o primeiro aqui, que foi o primeiro que a gente fez. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Fechar aqui com ponto baixíssimo, ó. Vem lá, puxa, e depois puxo diretão.
Aí nós já temos aqui a base da nossa bolsinha. Aí, nós vamos fazer agora o seguinte. Vamos começar, vou fazer aqui uma correntinha, ó, fiz o baixíssimo e fiz uma correntinha. Nós vamos começar agora a próxima carreira pegando apenas essa alcinha aqui, ó. Que é pra dar esse corte aqui, ó, de subir a paredinha da bolsa, tá vendo? Essa marca aqui. Então, a gente vai pegar na perninha de dentro e vamos deixar a perninha de fora, que vai dar esse efeito aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, fiz uma correntinha, né? Baixíssima e uma correntinha. Venho na próxima alcinha aqui, ó. Puxo, faço um pontinho embaixo. Vou contornar minha bolsa todinha fazendo isso, ó. Como que é essa alcinha, pra vocês entenderem? Repare que a gente tem essa alcinha de cá e temos essa alcinha de cá do mesmo ponto, ó, tá vendo? É um ponto só, porém, a gente tem a opção de pegar ou assim, ou nessa alcinha de cá, ou nessa alcinha de lá. O que que a gente vai fazer agora é pegar nessa de dentro. A gente vem por aqui, ó, pegando essa e deixando essa livre. Então, eu vou lá, ó, vou dentro dela, ó, pego ela, tá vendo, ó, vou na de cima, que é a de dentro, essa vai ficar pra fora. Repare que ela já vai criando a marquinha aqui, ó, né? Essa cicatriz. Então, essa daqui, a gente vai pegar sempre essa de dentro, aqui na volta da bolsa toda, ó. Tá vendo? Ó, vou fazer aqui. Quando chegar no canto aqui, a gente faz a mesma coisa, ó. Pega só a perninha de cá, perninha de cá, perninha de cá. E dá a volta todinha até chegar aqui no final. Vou dar continuidade. Assim que eu chegar lá no final, volto com vocês pra gente seguir aqui a nossa bolsa. Cheguei aqui na ponta, naquela curva do contorno pra ir pro outro lado, né? Passo aqui e venho pro lado de cá. E vou mostrar pra vocês que eu continuo fazendo a mesma coisa, eu não mudo nada, tá? Vou continuar pegando na alcinha de trás, ó. Peguei lá, pego na alcinha de trás do outro ponto, ó, contorno minha peça, ó. Ela já vai criando aquela profundidadezinha, ó, que a intenção é que ela vire como se fosse um barquinho aqui, né? Ela vai virar, ó, desse jeitinho, ó, uma canoazinha, é isso mesmo, ó. Aí, vou continuar, ó, pegando aqui somente nessa alcinha de dentro, deixando livre essa alcinha aqui de fora. Vou pegando somente a alcinha de dentro, vou continuar aqui. Quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês pra gente dar sequência. Então, tá ficando uma canoinha desse jeitinho, ó. Que é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Já tá fazendo estrutura aqui pra subir a paredinha da bolsa. Tô chegando aqui no final de novo, digo lá no início, né? Então, tô aqui naquela ponta também na parte da curva. Eu sigo a mesma coisa, ó, que eu vou botar aqui só pra vocês verem. Peguei o fiozinho, né, daqui de dentro, pego nesse aqui a parte de dentro, ó. Teço ele, vou pro próximo, ó. Mesmo que ele deu uma fechadinha aqui, é normal, viu? A intenção é isso mesmo, que ele se feche. E agora, nós vamos fazer o seguinte, aqui foi o início de tudo, ó. Nós começamos nesse aqui. Aqui, nesse aqui, ó. Então, a gente vai seguir fazendo, ó. Vou pra lá, agora, só que agora a gente não pega só numa alcinha, a gente tava pegando só numa perninha. Agora, a gente vai pegar as duas perninhas do ponto. Então, aqui a gente pega as duas perninhas, ó. Eu vou vir agora aqui, ó, onde a gente começou, ó, passo minha agulha, puxo, fecho. Vou fazer de novo, tá vendo, ó? Parei aqui, né, bem aqui na curva. Aqui tá o meu primeiro ponto. Então, o que que eu vou fazer? Vou lá, passando a minha agulha por dentro das duas perninhas, ó, e venho e fecho. Quem tem dúvida, a gente bota um marcadorzinho pra marcar, né? Aí, bota alguma coisa, uma linha de outra cor pra vocês marcar o início e o fim. Então, ó, fiz aqui, né, meu pontinho baixo, aí vou pro próximo, ó, pegando as duas perninhas, puxo, fico com dois, ó. E vou continuar. Vou lá dentro, ó, puxo, fico com dois, laçou, fechou dois. Vou para o próximo, puxo, fico com dois, laçou, fechou dois. Vou para o próximo, ó, puxo, fico com dois, laçou, fechou dois. E aí vai, ó. Ó, a gente vai começar a subir aqui a paredinha da nossa bolsa. Eu vou dar continuidade aqui, fazendo isso, por aproximadamente 10 carreirinhas. Aqui, gente, não tem segredo, vocês só vão seguir, ó, seguir fazendo isso que eu tô fazendo, a vida toda. Não tem mais onde parar e começar de novo, não. A única coisa que vocês vão fazer é colocar um marcadorzinho aqui, pra toda vez que você dá a volta e chegar aqui, saber que você já tá terminando uma volta e começando outra. Porque a gente vai trabalhar isso aqui em espiral, não vamos terminar e começar carreiras, vão ser voltas contínuas, sem terminar e começar de novo. Então, você só vai fazer isso, ó, a vida toda, até fazer aí as 10 carreirinhas, né, pra dar a altura da bolsa. Ó, chega aqui, ó, só fazer um em cada, e um pontinho em cada a vida toda também, ó, um pontinho só em cada, viu? Não tem nada de 2 pontos,
é somente um pontinho aqui, até ela criar aqui a altura que a gente precisa. Então, eu vou dar continuidade aqui, gente, ó. Ó, já tá subindo aqui a minha, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. O que vocês vão fazer? Somente circulando, ó, circulando, circulando, até dar as 10 carreirinhas. É 10 porque aqui a gente muda pra fazer a alça dela. Então, eu vou continuar aqui. Quando eu alcançar minhas 10 carreirinhas, eu volto com vocês pra gente fazer aí a alça e os acabamentos. Lembrando que é só isso que a gente vai fazer. Vamos trabalhar em voltas circulares, né? Pegando aqui agora as duas perninhas, ó, do ponto, ao invés de pegar essa, a gente pega as duas, puxa o fio, fica com dois, ó, laça, fecha dois, ó. Vai lá dentro, puxa o fio, fica com dois, laça, fecha dois. Lembrando que é sempre a mesma coisa, repetindo até ela ir crescendo aqui. Um pontinho só em cada ponto de base, viu? Essa sequência aqui agora, para subir as carreirinhas, é somente um pontinho até alcançar aí as 10 carreiras. Vou continuar e volto com vocês pra gente fazer a parte da alça. Bem, pessoal, eu fiz aqui minhas 10 carreirinhas. Ela ficou um pouquinho diferente da outra, porque esse fio que eu tô usando, ele é mais fino. Embora seja o mesmo fio, né? Só que essa tonalidade aqui de roxo, ele vem um pouquinho mais fino que esse cor-de-rosa. Então, ela ficou um pouquinho só, uma carreirinha só. Deixa eu só levantar aqui pra vocês verem melhor. Uma carreirinha só mais baixa, ó. Então, se vocês quiserem deixar com mais profundidade, vocês fazem mais uma carreira. Mas como aqui eu tô fazendo exatamente igual essa daqui, a mesma quantidade de carreiras, então eu não aumentei a minha. Então, vamos lá. Como vocês estão trabalhando em espiral, para vocês saberem a quantidade de carreiras que tem de um lado e de outro, é só vocês contarem, ó, daqui pra lá, e conta os dois lados, ó, daqui pra lá. Então, tem 10 de cada lado, né? Um total de 10 carreiras. Eu parei aqui, ó, bem na quina aqui, ó, no canto, tá vendo, ó? Parei bem aqui no cantinho, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Então, tanto desse lado tem 10 como lá tem 10, né? Porque como a gente tá trabalhando em espiral, às vezes você pode achar que fez um lado e não fez o outro. Então, o ideal é sempre contar. Então, agora, ó, nós vamos fazer essa parte aqui da cava da alça, né? Aqui eu fiz, ó, deixa eu contar aqui pra eu ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, pulei 1, 2, 3, 4, 5. E do outro lado, 5. Então, pronto. Então, nós vamos fazer aqui, ó, as alças. Já coloquei aqui as marcações, ó. Coloquei 5 pontos aqui, 5 pontos aqui. E marquei, ó, de um pro outro, né? Contando de um marcador pro outro aqui no meio, 5. E, enfim, ficou 5 em cada, né? Em cada lado. Aí, o que a gente faz agora? Parei aqui na quina, né? Aqui eu já conto como meu primeiro ponto desses 5. Aí, eu vou fazer agora 2, que eu já contei aqui, ó. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Em cima do marcador. Aí, agora, eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. 5 ou 6 correntinhas pra pular aqui a alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se 6. Vou fazer 7 correntinhas, ó. Fiz 7 correntinhas. Aí, ó, o que eu preciso fazer? O ideal é só você sempre ver direitinho, ó. Eu botei o marcador, mas agora na hora de tecer eu percebi que eu vou botar um pouquinho mais pra cá, ó, que é pra ficar... Eu fiz 5, mas o quinto ele ficou na lateral aqui, não dá pra ver direito. Então, ele ficou aqui. Aí, se a gente contar de frente, ó, ficou 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4. Se eu botar aqui, vai dar 5. Então, eu vou vir pra cá, ó. Esses marcadores que a gente põe é só pra gente ter mais ou menos uma ideia de onde a gente vai fazer o ponto. Então, eu vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho aqui no sexto, ó. E começo a fazer, ó. Tá vendo? Ponto baixo. Aí, eu vou fazer agora, esse é 1. Aí, eu vou contar agora 2, 3 e 4. Vai ficar igual lá do lado de cá. 4 aqui, 4 aqui. Pulando, pulei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Pulei 5 aqui. Aí, ó, vou fazer esse aqui da lateral, da quina, aqui, ó. E do lado de cá a gente faz a mesma coisa. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4. Isso também vocês podem adaptar. Se o de vocês ficarem com mais ponto, aí vocês vão separar direitinho. É importante, gente, que as alças fiquem simétricas, entendeu? Então, a quantidade de ponto nem importa. O importante é que vocês consigam deixar aqui simétrica, né? Essas alças aqui, ó. Por exemplo, essa daqui tá do lado de cá, né? E essa o mais próximo possível também para ficar simétrica com essa. Então, o importante é isso.
Ó, então aqui tá um pouquinho distante, ó, então eu vou fazer mais um aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Aqui seria, se eu fosse contar com 4, seria o ideal, mas aqui eu tô vendo que tá ficando um pouquinho distante, então vou fazer até onde tá o marcador, nesse caso aqui, ó. Então, vou fazer o outro aqui, ó. Pronto, aqui ela já tá mais simétrica, ó, repare, tá vendo? Aqui, ó. Então, agora que eu vou fazer as minhas 7 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Se foi aqui que eu comecei, então, eu vou vir aqui, ó. Vai dar basicamente no mesmo lugar do marcador aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo, vai dar no mesmo lugar aqui do marcador. Deixa eu ver, eu coloquei depois o marcador. Pode ser também, ó. No marcador, ela fica simétrica. Pode ser aqui, ó, no marcador mesmo. Então, botei, pulei 5, 1, 2, 3, 4, 5, pra deixar do lado, igual do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5. Pulei 5 aqui também do lado de cá. Aí, vou finalizar aqui, ó, com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E aqui no meio seria o quinto. Pronto. Aí, agora, a gente já vai pra próxima carreira. Lembrando que a alça, ela é formada na carreira 11, né? Eu fiz 10, aí na 11 a gente começa fazendo aqui as alças. Vamos fazer agora o contorno, que é a carreira 12, pra finalizar aqui a parte da alça. Então, aqui eu só continuo, ó. Aqui, vou fazer um ponto aqui em cima desse ponto, ó. Ponto em cima desse, ponto em cima desse, ponto em cima desse, né? Então, a gente fez 4 pontos em cima daqueles 4 que tá aqui, né? Com um aqui do canto quinto. Chegou aqui na alça, o que que a gente faz? A gente tem 7 correntinhas. Em cada alcinha, cada perninha de correntinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo também, ó. Então, ó, vem aqui na minha primeira, pegando aqui na de baixo, ó. E faço o meu primeiro ponto baixo. Vou na próxima. Lembrando que agora, a gente não pega na alça de cima, a gente pega na alça de baixo, ó. Vem na alcinha aqui de baixo, ó. Então, cada uma daquelas 7... nós vamos fazer um pontinho baixo aqui, pra fazer o contorno aqui da nossa alcinha. Às vezes pode dar a diferença de um pontinho ou 2, entendeu? Mas isso não vai interferir. O importante é que vocês deixem simétricas as alças. Ó, fiz aqui as 7. Ó, que bonitinho que tá ficando. Aí, contorno aqui aqueles pontos que tem aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Vou agora pro... Ops, foi mal. Vou agora pro outro lado. Aqui é o da quina. Aí, vou fazer 1, 2, 3 e 4. Aí, já vou pra próxima alça, ó. Faço umas correntinhas daqui. A mesma coisa, eu vou fazer 5 pontos baixos, pegando na perninha de baixo da correntinha, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Então, eu pego aqui na perninha de baixo, ó. Que é pra alça ficar mais arrumadinha. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, aqui eu volto pra base, ó. Pego aqui. E já tô finalizando basicamente aqui minha bolsinha. Porque, gente, quando a gente trabalha em espiral, a gente para, quando é no caso de bolsa, a gente para aqui na quina, ó. A gente vai parar aqui, ó. Né? Aqui numa das pontas. Nunca parar no meio, entendeu? Então, como a gente vai finalizar a carreira, ó. A gente tem que parar ela aqui, ó. Nessa ponta de cá. Olha que bonitinho que ficou. Ó, aí, aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Mas se ainda eu quiser fazer uma carreira de ponto baixíssimo nela toda, pode também pro acabamento. Se não, a gente só finaliza aqui. Vem aqui, ó, puxa bem na quina um ponto baixíssimo.
Ó, feito isso, você não tem degrau de altura nem nada, ela fica perfeitinha. Aí aqui é só cortar o fio e arrematar aqui, né, a ponta. Então, ó, aqui eu só vou cortar o fio, já fiz o baixíssimo, como vocês viram. Agora a gente pega a agulha de tapeçaria, né, ó, puxa aqui o fio assim, pega aqui essa agulhinha de tapeçaria e a gente vai esconder esse fio aqui por dentro da trama. Ó, volto pra cá, ó. Vou escondendo aqui por dentro, ó, da trama, pra ficar com um acabamento bem bonito. Ó, como fica, tá vendo? Nem fica degrau, é tão sutil. E aí, a gente vai escondendo por dentro da trama. Ó, pronto. Aí, eu vou esconder só mais um pouquinho e vou cortar aqui esse fio. Aí, eu corto o excesso. Pronto, bonitinho que ficou. Aí, ajeita com o fio de malha. O fio de malha, ele dá uma amassadinha. Olha só, ela ficou com 16 centímetros e meio de largura, o total na altura aqui, ó, 15 centímetros, ou 14 centímetros e meio também. Se quiser fazer maior, é só continuar, ainda sobra o fio, dá pra vocês fazer um pouquinho maior se quiser, né? Deixar mais com profundidade, embora essa daqui eu acho que esteja bem legal, essa profundidade. Então, agora nós vamos fazer a alça. Bom, vamos lá fazer então a alça, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou deixar esse fio todo pra cá, o fio roxo, tá vendo? Ó, vou puxar ele todinho pra cá, mais ou menos uns 2 metros. Aí vai depender muito do tamanho da alça que você quer, né? Eu vou fazer aqui uma laçadinha assim, ó, como se fosse um E. Vou puxar aqui o rosa, porque nós vamos trabalhar as duas cores, ó. Puxei aqui o tom de rosa, aí vou passar o roxo e puxo o rosa e vou fazer uma correntinha. Só pra segurar aqui no início, ó. Aí, vamos lá, vou trabalhar o lilás, né? Ó, eu tô presa aqui no rosa, passo o roxinho e puxo, ó. Isso aqui chama correntinha dupla. Ó, pra gente trabalhar aqui as duas cores, ó. Fazer uma correntinha final, ó, com as duas pontas, desse jeito. Aqui também vou cortar a ponta de cá. Vocês vão posicionar na bolsa, nos cantinhos, ó. Eu preferi fazer assim, ó, puxar aqui, venho bem no cantinho, ó. Puxo pra cá, ó, e dou um nó. Pra não ter que amarrar na bolsa, porque isso aqui vocês podem remover. Se a criança não quiser usar com alça, é só vocês puxarem e remover aqui essa alça. Olha como fica bonitinha. Aí, o que que a gente vai fazer? Colar o nosso aplique. Vocês podem fazer outra coisa também, opcional, viu, gente? Não necessariamente pode ser desse tipo aqui. Isso aqui é só um mimozinho que eu gosto de colocar, que minhas alunas kids adoram. Então, pessoal, eu acabei colando com cola quente mesmo, porque minha cola... Ó, como tá, a cola quente ainda não tá quente. A minha cola de silicone secou, tava velha e secou. Aí, pode ser colado também com cola quente, ó.
ou pegamil. Eu, como não tenho pegamil, mas tenho minha cola quente, então eu vou usar aqui a cola quente.